Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa última aula de Direito Constitucional aqui no Dedicação Delta, no seu curso preparatório para delegado. Nós tivemos outros 5 encontros em que trabalhamos tópicos que parecem essenciais para a sua preparação para a futura prova de delegado. Hoje não faremos diferente. Enfrentaremos o tema Poder Executivo, que normalmente é cobrado nos editais, aparece nas provas com uma constância significativa e é, então, um assunto merecedor da nossa análise. Nós vamos rapidamente passar pelos tópicos que são centrais, por aqueles que, de fato, têm sido mais cobrados nas provas organizadas para o seu concurso de delegado. Começando, então, com o artigo 76, que, na verdade, inaugura o Poder Executivo. Lembre-se, estamos falando do título 4 da nossa Constituição sobre organização dos poderes. Esse título ele tem 4 capítulos. O primeiro, que começa no artigo 44 e vai até o artigo 75, é dedicado ao Poder Legislativo. Agora, o capítulo 2 trata justamente do Poder Executivo, se inicia no artigo 76 e vai até o artigo 91. Depois nós temos o capítulo 3, tratando de Judiciário, do artigo 92 até o 126, e um curioso capítulo 4, nesse título 4, atinente à organização dos poderes, que é o capítulo 4 referente às funções essenciais da Justiça. Começa no artigo 127, tratando do MP, depois passa por advocacia pública, advocacia privada e termina com a análise da defensoria pública, tá bem? Então essa é a estrutura desse título da Constituição e nós vamos para o capítulo 2, que se inicia justamente no artigo 76 e menciona que o Poder Executivo é exercido pelo presidente. Agora, o presidente ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Então entenda que o Poder Executivo é exercido pelo presidente, não pelo presidente, pelo vice, pelos ministros de Estado, por exemplo. Ministros de Estado são meros auxiliares do presidente da República. Serão escolhidos pelo presidente livremente. Quando eu digo livremente, é porque o presidente faz a indicação e a nomeação sem precisar, sem depender de uma aprovação prévia dada pelo Senado Federal. O presidente, você bem sabe, indica, nomeia inúmeras autoridades. Em alguns casos, o Senado tem que aprovar o nome previamente por maioria absoluta, como, por exemplo, quando você pensa na composição do Supremo Tribunal Federal. O artigo 101 lhe indica que o presidente escolhe um nome e ele tem que ser sabatinado e aprovado por maioria absoluta no Senado para que o presidente possa, então, nomear. Isso está no artigo 101. Lendo, por exemplo, o artigo 128, parágrafo 1º, você percebe que o presidente indica o PGR, mas para nomeá-lo, o Senado Federal tem que aprovar por maioria absoluta antes. Perceba, então, que inúmeras autoridades só podem ser nomeadas pelo presidente se antes o Senado aprova por maioria absoluta. Não é o caso dos ministros de Estado, que serão nomeados e exonerados livremente pelo presidente da República. Da mesma forma que, sabe qual outra autoridade? O advogado-geral da União. Se você ler o artigo 131, parágrafo 1º, você vai notar que o AGU ele é nomeado também livremente pelo presidente, independentemente de qualquer aprovação prévia do Senado. Pois bem, o artigo 84, inciso 1º, indica que é competência privativa do presidente nomear e exonerar os ministros de Estado livremente, tá? Ou seja, o presidente não precisa submeter o nome ao crivo do Senado Federal. E o presidente faz essa escolha de modo completamente livre. Eu pus uma decisão do Supremo aqui, interessante para você acompanhar, mas para você notar também essa discricionariedade que existe na escolha, tá bem? Agora um detalhe. O presidente deve observar alguns requisitos que estão no artigo 87. Ministros de Estado precisam ser brasileiros, precisam ter mais de 21 anos, precisam estar no pleno exercício dos direitos políticos. Lembrando que ministros de Estado podem ser brasileiros natos ou naturalizados, com exceção do ministro de Estado da Defesa, que necessariamente deve ser brasileiro nato, por força daquilo que está no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7º da nossa Constituição. Tá? Então, ministros são brasileiros, com mais de 21 anos e no pleno exercício dos direitos políticos, lembrando só do artigo 12, parágrafo 3º, que exige que o ministro de Estado da Defesa, que ele seja brasileiro nato. Tá? Esse é um ministério que surgiu pela Emenda Constitucional 23 de 99. Ela extinguiu os antigos ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Os rebaixou à posição de meros comandos. Então, hoje nós temos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eles ficaram subordinados ao Ministério de Estado da Defesa, tá bem? Agora, ministro de Estado tem foro especial, onde? Em regra, no Supremo Tribunal Federal. Se ministro de Estado comete crime comum ou crime de responsabilidade, via de regra, o processamento se dará perante o Supremo Tribunal Federal, é o que indica o artigo 102,
inciso 1, a linha C da nossa Constituição. Tá bem? Bom, perceba, no entanto, que a Constituição diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros ou os comandantes. Mas a própria Constituição faz uma ressalva, que é o disposto no artigo 52, inciso 1º. Vamos entender o que é essa ressalva. É competência privativa do Senado processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes nos crimes de mesma natureza que sejam conexos com aqueles. Então, a conclusão que você extrai da leitura desses dois dispositivos é a seguinte. Em se tratando de crime de responsabilidade, o ministro de Estado será processado e julgado no Supremo se esse crime de responsabilidade for autônomo. Agora, se esse crime de responsabilidade for conexo com o praticado pelo presidente, aí neste caso, como o presidente vai ser processado e julgado no Senado Federal, a competência do Senado acaba sendo atrativa. E aí, por isso, o ministro de Estado será processado lá também. Então, se a questão diz que o ministro de Estado cometeu crime de responsabilidade, ela vai ter que te indicar se ele é autônomo, o foro será o Supremo, ou se ele é conexo com o praticado pelo presidente, caso em que, então, o foro será o Senado Federal. E em se tratando de crime comum, também é interessante lembrarmos que aquela decisão proferida pelo Supremo na questão de ordem da ação penal 937, em que a Corte promoveu uma redução teleológica de um dispositivo constitucional que prevê foro especial para os congressistas, delimitando que a própria Corte Suprema só será esse foro especial dos congressistas se o crime for praticado na vigência do mandato e tiver relação com a função. Lembremos que essa decisão, que é de maio de 2018, ela acabou, então, gerando influxos para outras autoridades, o que significa que ela refletiu, então, no foro de outras autoridades que também têm essa prerrogativa. Não foi diferente com os ministros de Estado, como eu lhe mostro aqui, nesse inquérito 4703, em que o Supremo Tribunal Federal declinou da competência para processar um ministro de Estado ao argumento de que, na época, na época do fato, ele ocupava outro cargo. Tá? Então, o Supremo aplicou aqui essa decisão, que havia sido tomada pela própria Corte um mês antes. Veja que isso aqui é de junho de 2018. Então, como conclusão, eu fiz um esquema aqui para lhe mostrar como é que a coisa fica. Olha só. Processo e julgamento dos ministros de Estado. Se for crime comum, o foro é o Supremo Tribunal Federal. Mas, com essa interpretação contemporânea que temos do foro especial, é importante que o crime tenha sido praticado no exercício do cargo e esteja relacionado às funções desempenhadas. Tá bem? Então, praticado na vigência do mandato e tem que ter relação com a função desempenhada. Agora, em se tratando de crime de responsabilidade, se ele for autônomo, é o Supremo. Se for praticado em conexão com o presidente da República, aí o foro passa a ser o Senado Federal. Tudo bem? Então, continuemos aqui nossa análise sobre o Poder Executivo. Já sabemos que, em âmbito federal, o poder é exercido pelo presidente da República e que ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Para alguém se tornar presidente da República, deve, claro, cumprir alguns requisitos. Primeiro, tem que ser brasileiro nato. O artigo 12, parágrafo 3º, faz essa exigência. Tem que ter mais de 35 anos, idade que ele comprova na data da posse. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º da Constituição faz essa exigência. Tem que ser alistável, tem que ter filiação partidária, a gente não admite candidatura avulsa ou autônoma, tem que ter domicílio eleitoral no país, tem que ser eleitor, alistável e deve estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Esses são, então, basicamente, os requisitos a serem cumpridos para que alguém se torne presidente da República. Tá? Grande parte desses requisitos estão mesmo aqui no 14, parágrafo 3º. Tá bem? Seguindo. Bom, vamos falar um pouco dos sistemas eleitorais, né? Que, na verdade, são mecanismos que transformam votos em mandatos. Existem múltiplos sistemas no direito comparado, mas no direito brasileiro nós trabalhamos com dois. O majoritário, que se subdivide em majoritário simples ou puro de um lado, e majoritário absoluto ou de 2 turnos em outro, e o sistema eleitoral proporcional, tá bem? Então são dois os sistemas, o proporcional e o majoritário. A primeira coisa que você tem que notar é isso. Existe o proporcional e também o sistema eleitoral majoritário, que se subdivide em puro, simples ou absoluto.
O sistema eleitoral proporcional é um sistema típico do poder legislativo. Então, ele me permite preencher as vagas de vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, não é? Então, esse é o sistema proporcional, não nos interessa nesse momento, porque estamos falando do poder executivo. Então, os cargos no poder executivo se valem do sistema eleitoral majoritário e também o cargo de senador. Cuidado para não confundir. O sistema proporcional é típico do legislativo, mas não abraça todos os cargos do legislativo. O sistema proporcional permite, então, o preenchimento dos cargos de vereador, deputado estadual, distrital e deputado federal, tá bem? Agora, o majoritário é utilizado, então, para a eleição do presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice e senador da República, como o esquema lhe mostra aqui, tá joia? Vamos começar falando do sistema eleitoral majoritário simples ou puro, não é, que utilizamos para os cargos de senador, prefeito e vice de municípios que tenham até 200 mil eleitores. Cuidado para a prova não colocar até 200 mil habitantes. Aqui não nos interessa o número de habitantes, e sim de eleitores. E se na hora da prova eu confundir? Você vai pensar o seguinte, nós estamos em busca de qual é o sistema eleitoral. Então, o que nos interessa na hora da definição do sistema que será utilizado em âmbito municipal é o número de eleitores, tá bem? Então, municípios que tenham até 200 mil eleitores, que na verdade representam a grande maioria dos municípios no país, se valem desse sistema que é partilhado com os senadores, né, que é o majoritário simples ou puro. É um sistema de fácil compreensão. Vence a eleição quem tem mais votos. Vence a eleição quem conquista mais votos, em turno único de votação. Pouco importa, aliás, a diferença do primeiro candidato para o segundo. Quem tem mais votos leva. E é muito comum, aliás, que nesse sistema majoritário, simples ou puro, a eleição seja vencida por um candidato que obtenha um voto só a mais que o segundo colocado. Às vezes a eleição empata, e aí o Código Eleitoral determina que o mais idoso se qualifica para o cargo, não é? Então você deve notar, se você está num município no interior do Brasil, que isso acontece com uma certa frequência. Para você ter uma ideia, em Minas, que é o estado com mais municípios da federação, são mais de 850 municípios em Minas, desses todos, só 7 não usam esse sistema eleitoral majoritário simples ou puro. Todos os outros municípios em Minas, os mais de 840 que restam, usam esse sistema majoritário simples ou puro. Só 7 que usam o absoluto, porque tem mais de 200 mil eleitores. Então, realmente, esse sistema aqui, ele é quase onipresente no país, tá? E veja, nas eleições de 2020, que foram as últimas que tivemos, no mês de novembro, aliás, não se esqueça, as eleições estão sempre marcadas para outubro, né? Primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, último domingo de outubro, em segundo turno, se houver um segundo turno que só vale para o majoritário absoluto. Majoritário simples é turno único de votação. Então, deveria a eleição ter acontecido no primeiro domingo de outubro. Não aconteceu porque uma emenda constitucional, que foi a 107, ela é de julho de 2020, adiou as eleições de outubro para novembro de 2020. Uma tentativa de, ali na época, combater a disseminação, né, do vírus da Covid-19. Era uma medida também preventiva, enfim. Vimos que, na verdade, acabou nem sendo necessário que isso tivesse sido feito, né, porque a pandemia se agravou, foi no primeiro semestre, realmente, de 2021. Eu li um dado esses dias, que nós pulamos dos 300 mil mortos para 400 mil mortos pela Covid em apenas 37 dias, que foi realmente o ápice da pandemia, entre os meses de março e abril de 2021, não é? Mas, enfim, aqui em Itapuca, no Rio Grande do Sul, Marcos venceu a eleição com 814 votos. Ayrton tinha obtido 813. Tá vendo? Um voto só de diferença. Mesma coisa em Quinta do Sol, no Paraná. Leonardo venceu a eleição com 1.703 votos e Gilvan perdeu com 1.702 votos. Joaíma, em Minas, Daurinho venceu com 3.680 votos. Abinaldo perdeu com 3.678 votos. Isso não aconteceu só nas eleições de 2020, não. Esses daqui são dados das eleições anteriores, de 2016. Olha só, Lani venceu lá em Palestina, em Alagoas, com um voto de diferença. Em Aral Moreira, Alexandrino também venceu com um voto de diferença. Caseiros, no Rio Grande do Sul, em 2016, mesma coisa, tá vendo? E se há empate, o Código Eleitoral determina que o candidato mais idoso leva. Olha só, em 2020, empate, 748 votos para os dois candidatos. Mauro venceu porque era o mais idoso, então se qualificou para o cargo. Mesma coisa em Caloré, no Paraná.
em Caraúbas, na Paraíba, e por aí a coisa vai funcionando, tá? Então você já entendeu que o sistema eleitoral majoritário simples ou puro permite um cenário como esse, porque é turno único de votação. Quem tem mais votos leva, mesmo que vença a eleição por um voto só de diferença. E se empatar, o mais idoso já se qualifica para o cargo, não é? Agora, o majoritário absoluto é um sistema diferente. A gente usa para as eleições do presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice de municípios grandes, que são municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, tá? Aí vejamos, esse sistema é interessante porque vence a eleição quem conquista a maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, a gente não contabiliza os votos nulos e os votos em branco. Quem obtém a maioria absoluta dos votos válidos vence a eleição, em primeiro ou em segundo turno, porque às vezes nenhum candidato conquista a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno. E aí a gente tem que realizar o segundo turno, né? E aí vamos lá, o artigo 77 no caput, ele já marca o primeiro e o segundo turno. Primeiro turno para o primeiro domingo de outubro, segundo turno, se houver, para o último domingo de outubro. Se houver, porque veja, o majoritário absoluto é um sistema que comporta a realização do segundo turno, mas não o exige. O segundo turno pode acontecer, mas ele não é obrigatório, não necessariamente ele vai acontecer, tá? Então, a eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente, já que o parágrafo 1º determina que a eleição do presidente importa na eleição do vice que com ele tenha sido registrado. A gente vota numa chapa única, nem sempre foi assim. Já tivemos eleições ano passado, por exemplo, a eleição que resultou, né, na vitória do Jânio Quadros, tendo por vice o João Goulart. O Jânio Quadros era o titular de uma chapa, o vice dele perdeu, João Goulart era o vice de outra chapa, o titular da chapa dele perdeu, depois os dois é que tiveram que tentar compor um governo, né? Mas a eleição do presidente importará a do vice, que com ele tenha sido registrado. Beleza, então voltando lá no caput. A eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, que o segundo turno ele é possível, não é obrigatório, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Vai ser eleito o candidato que é registrado por partido político, porque, claro, a gente não admite no Brasil, atualmente, candidatura avulsa ou candidatura autônoma. A filiação partidária é um requisito inafastável. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º, tá? Então, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, conquistar a maioria absoluta dos votos válidos, já que a gente não computa os votos nulos e os votos em branco. Se nenhum candidato, parágrafo 3º, alcançar essa maioria na primeira votação, que é o primeiro turno, a gente vai ter segundo turno. Só que ele não acontece em até 20 dias, ele acontece no último domingo de outubro, tá? Você note que o parágrafo 3º ele tem uma certa incongruência com o caput, mas isso deriva do fato de o caput ter redação atual dada por emenda, que é a emenda 16 do ano de 97, né? Bom, mas ele é aproveitável, ele só tem esse problema aí de data, que não condiz com o que indica o 77, né? Mas, enfim, ele informa que vão concorrer os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Tá bom? Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, a gente convoca dentre os remanescentes o de maior votação. Então, por exemplo, se antes do segundo turno um dos candidatos, né, o que ficou, por exemplo, em primeiro lugar, se ele morre ou desiste, ou algum impedimento legal surge, não é o vice que assume aquela chapa, a chapa inteira cai. E aí a gente olha dentre os remanescentes, quem estava, né, digamos, em terceiro lugar, e aí passa a disputar o segundo turno, tá bem? E se, claro, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, a gente sempre qualifica para o cargo aquele que é o mais idoso. Maravilha? Pronto, então você entendeu os sistemas eleitorais, basicamente como eles funcionam, né? No majoritário é mais fácil realmente de compreender. Agora eu queria lhe ensinar uma coisa que o Supremo decidiu no passado e que é bastante importante aqui. Quem se elege pelo sistema proporcional, que são os vereadores, deputados estaduais, distritais e federais, eles não podem, no curso do mandato, trocar de partido sob pena de incorrerem em infidelidade partidária e perderem o mandato. Essa é a regra. Eles só poderiam trocar de partido no curso do mandato sem perder o mandato para o partido se houver justa causa.
As hipóteses de justa causa estão lá na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, no artigo 22A, é a Lei 9.096 de 95. Mas enfim, se o sujeito se elegeu pelo sistema proporcional, via de regra, ele não poderá, no curso do mandato, trocar de partido, porque isso gera infidelidade partidária e a infidelidade resulta na perda do mandato. Agora, quem se elege pelo sistema majoritário não se submete a esse mesmo regramento. Quem se elege pelo sistema majoritário pode, no curso do mandato, trocar de partido, sem que sua vaga fique, claro, comprometida. Tá? Então, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu por um partido X, pelo PSL, se desfiliou e, se for do interesse dele concorrer à reeleição em 2022, vai ter que se filiar a um novo partido político, porque não pode concorrer numa candidatura avulsa ou autônoma. Mas você veja, ele vai ter trocado de partido, mas não incorreu em infidelidade partidária. Isso não ocasionou, de certo, sua perda do mandato. Tá bem? Vamos seguir? Bom, mais um tópico interessante para estudarmos em executivo envolve dois institutos, o impedimento e a vacância. Esses institutos, eles estão regulamentados entre os artigos 79 a 81. E o que isso significa? Impedimento é uma situação temporária, em que o titular não pode, naquele momento, exercer a função, mas é algo passageiro. Uma viagem, um tratamento de saúde em razão de uma doença, tudo isso gera impedimento. E no caso de impedimento, o titular precisa de um mero substituto, alguém para substituí-lo naquele período. Já em situações de vacância, em que o cargo fica vago de forma categórica, o titular já precisa de um sucessor, alguém que vai, em definitivo, assumir o cargo e exercer a função. É claro que o vice-presidente da República é eleito com essa dupla finalidade: substituir em situações de impedimento, suceder em situações de vacância. O artigo 79 sinaliza isso para nós. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Tá? O vice, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais. É claro que essas outras atribuições que deveriam ter sido conferidas em lei complementar não existem, já que essa lei complementar nunca foi editada. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição já tem mais de 30 anos e ainda hoje existem mais de 100 dispositivos ainda não regulamentados pelo Congresso Nacional. Ou seja, mais de 100 dispositivos que já poderiam ter sido complementados, o Congresso poderia ter editado uma normatização posterior para poder, então, dizer do que eles tratam e tal, mas essa regulamentação não veio. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade para você que também sabe que em prova de delegado, esse ponto da aplicabilidade das normas é bastante exigido. Essas normas de eficácia limitada, que dependem de complemento, elas ficam assim perdidas um pouco no ordenamento, porque o complemento nunca vem, o Congresso não cumpre com eficiência e diligência essa sua atribuição de regulamentar o texto constitucional. Perceba que todas as nossas constituições anteriores, todas, sem nenhuma exceção, elas passaram para a negatividade, isto é, elas foram revogadas sem terem sido plenamente regulamentadas. Tá? Mas vamos lá, você já entendeu o que é impedimento, porque eu lhe expliquei esse conceito, mas é muito importante também você entender o cenário do duplo impedimento, que é digno de destaque. Porque veja, se só o presidente está impedido, o presidente foi fazer uma viagem, o vice assume como sendo seu substituto. Agora, se só o vice está impedido, por exemplo, o vice está internado por um tratamento de saúde, o presidente segue governando sozinho. Então, a questão aqui digna de destaque é a seguinte: quando há o duplo impedimento, presidente e vice, os dois estão impedidos, como faremos? O artigo 80 nos traz a solução, ao indicar que nós acionaremos, na ordem, as seguintes autoridades. Primeiramente, o presidente da Câmara. Se ele não puder, o presidente do Senado Federal. Se também não puder assumir, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tá? O presidente do Supremo viajou porque ele está numa conferência de cortes constitucionais, não sei em qual país. O vice-presidente do Supremo vai assumir a presidência do Supremo, consequentemente vai assumir a presidência da República. Tá bem? Então, essa é a linha de substituição presidencial. Porque o que interessa realmente quando a gente fala de impedimento é isso aqui, ó, o duplo impedimento. O cenário em que os dois estão impedidos. Aí, na ordem, a gente tem que convocar essas autoridades. Presidente da Câmara, se ele não pode, o do Senado, se não pode, o do Supremo Tribunal Federal. Esse não pode não é só, por exemplo, o presidente da Câmara está doente ou está viajando, não.
O Supremo decidiu, em 2016, o acórdão foi publicado em meados de 2018, que se uma dessas autoridades é ré numa ação penal, ela não pode exercer a presidência da República. Pode até presidir, por exemplo, a Casa Legislativa, porque aí quem que os deputados federais e os senadores vão escolher como presidente da Casa, isso é um problema deles, mas não poderia presidir a República, porque veja, quando você visita o artigo 86 da nossa Constituição, nos parágrafos 1º e 2º, você nota que o presidente da República, se ele estiver sendo criminalmente processado por crime comum no Supremo ou crime de responsabilidade no Senado Federal, ele vai ficar suspenso de suas funções, não é verdade? Então, ele, presidente, não pode responder a um processo por crime comum no Supremo ou crime de responsabilidade no Senado, processo de impeachment, e ao mesmo tempo presidir a República. Então, não faria sentido que o presidente da Câmara dos Deputados, sendo réu numa ação penal, pudesse, num caso desse de duplo impedimento, assumir a presidência da República. Então, o Supremo, nessa DPF 402, disse o seguinte: os substitutos eventuais do presidente, que estão lá no artigo 80 da Constituição, se forem réus em ação penal, estão impossibilitados de exercer a presidência da República. Claro que eles podem desempenhar a chefia do seu órgão de origem, né? Então, se o sujeito é presidente da Câmara, paciência, ele é réu numa ação penal, a Câmara não cassou o mandato dele, isso é uma questão interna, eles é que resolvam. Mas a presidência da República o sujeito não assume, tá? Bom, falando agora da vacância. Se só o cargo de presidente fica vago, o vice assume. Então, por exemplo, o Collor renunciou, Itamar Franco assumiu. Collor renunciou na abertura da sessão de julgamento do impeachment dele. Por isso, no impeachment, ele não foi condenado à perda do cargo, porque ele já não tinha o cargo, ele tinha renunciado horas antes, tá? Bom, então Collor renunciou, Itamar assumiu. Dilma Rousseff perdeu o cargo no impeachment, Temer assumiu. Tancredo Neves morreu, faleceu, Sarney se tornou, então, o titular da presidência. Enfim, temos vários exemplos na história constitucional brasileira. O fato é que, se o cargo de presidente fica vago, o vice assume como sucessor, assume em definitivo. Se só o vice vier a falecer, o presidente segue governando sozinho. Agora, a grande questão, digna de destaque, é quando os dois cargos estão vagos. Quando os dois cargos ficam vagos, necessariamente temos que realizar novas eleições, tá? Então, essa é a situação que interessa. Os dois cargos vagos, em que, então, temos que realizar novas eleições. E aí, quem rege esse processo de novas eleições é o artigo 81. E o artigo 81 diz o seguinte: essa nova eleição extraordinária, ela pode ser direta ou indireta. Tudo vai depender de quando foi que os dois cargos ficaram vagos. Se os dois cargos ficaram vagos nos 2 primeiros anos do período presidencial, essa nova eleição será direta, porque ainda estamos na primeira metade do mandato. O mandato hoje presidencial dura 4 anos. Eu digo hoje porque isso é fruto de emenda. No passado ele durava 5 anos. Então, se os dois cargos ficam vagos nos 2 primeiros anos do período presidencial, essa nova eleição é direta. Você vai ser acionado como cidadão para poder votar e escolher seus novos representantes. Agora, se os dois cargos ficam vagos nos 2 últimos anos do período presidencial, aí o cenário é completamente diferente, porque a eleição passa a ser indireta. Indireta porque ela será realizada pelo Congresso Nacional em nosso nome. O Congresso vai funcionar como se fosse um colégio eleitoral, tá? Nós elegemos os senadores e eles agora vão eleger presidente e vice, tá bom? Então, o fato é que teremos novas eleições. Mas se elas serão diretas ou indiretas, tudo depende de quando foi que os dois cargos ficaram vagos. Então, se os dois cargos ficam vagos nos 2 primeiros anos do período presidencial, eu tenho uma nova eleição e ela é direta. Se os dois cargos ficam vagos nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição é indireta, realizada, então, pelo Congresso Nacional, como você pode observar aqui, ó, pelo Congresso em até 30 dias. Se for eleição direta, em até 90, tá bom? Um detalhe interessante. Não importa se a eleição extraordinária é direta ou indireta. Quem for eleito nesse cenário extraordinário só vai completar, só vai finalizar o período iniciado pelo seu antecessor. Ou seja, vai cumprir o que a gente chama de mandato tampão, tá? Então, o sujeito se elegeu no 2º ano, porque no 2º ano do mandato o presidente e o vice perderam os cargos juntos. Eleição direta, mas ele só vai finalizar aquele período. Conta como um mandato para fins de reeleição. Claro, ele pode tentar a reeleição, porque esse primeiro é um mandato, um dele. Mas é um mandato tampão, em que ele só
finaliza aquele período que já foi iniciado pelo seu antecessor, tá bem? Agora, outro detalhe interessante aqui também. Essa norma do artigo 81, parágrafo 1º, que prevê eleição indireta realizada pelo Congresso em se tratando de dupla vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, segundo o Supremo, ela é uma exceção ao princípio republicano de que o voto deve ser direto, que os representantes devem ser escolhidos pelos representados, né? Então, e por esse motivo, a Corte já decidiu que ela não é norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, tá? Então, em âmbito estadual, se você tem dupla vacância, você vai ter uma nova eleição. Agora, se essa nova eleição vai ser direta ou se ela vai ser indireta, tudo vai depender realmente do que determina a Constituição do Estado. Nos 2 primeiros anos, sempre eleição direta. Agora, nos 2 últimos, a Constituição Estadual pode optar, escolher, reproduzir o modelo federal de eleição indireta para dupla vacância nos 2 últimos anos, ou pode escolher colocar também eleição direta neste caso. Porque o artigo 81, parágrafo 1º, eu repito, não é norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação. Tá joia? Maravilha. Agora, olha só. Mudando de instituto, vamos falar da licença. O artigo 83, ele menciona que o presidente e o vice eventualmente podem precisar sair do país, né? Então, eles vão fazer uma viagem, vão prestigiar a posse de um outro chefe de Estado, algo nesse sentido. Mas eles só poderão se ausentar do país por um período que seja superior a 15 dias, se antes for concedida uma licença, se antes for dada uma autorização pelo Congresso Nacional. Perceba que, se essa ausência do país se der por um período inferior ou igual a 15 dias, a licença do Congresso não é necessária. Mas, se é uma ausência por período superior a 15 dias, o Congresso Nacional tem que autorizar previamente. Sob pena de considerarmos que a saída por período grande, superior a 15 dias, sem o Congresso ter dado a licença, sem o Congresso ter autorizado, importa na realidade uma renúncia ao cargo. E aí o Congresso vai declarar o cargo vago, tá? Então, essa é a regra da licença descrita no artigo 83. Vamos ler? O presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso, cuidado que o examinador coloca aqui a Câmara, na verdade, o Congresso não, é a Câmara, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. E isso aí, como já sabemos, é norma de repetição obrigatória para as outras esferas da federação, tá? Então, por exemplo, o Supremo já declarou inconstitucional o dispositivo de Constituição do Estado que diz o seguinte: o governador e o vice não podem se ausentar do país por nenhum período sem prévia licença dada pela Assembleia Legislativa. O Supremo fala de forma nenhuma. Por quê? Porque a Constituição só exige a licença dada pelo Legislativo se a ausência for por período superior a 15 dias. E não em caso de qualquer ausência, em qualquer período. Tá? Beleza? Vamos falar um pouco da posse também? Tem alguns artigos aqui importantes. Para começar, a posse vai ser realizada em 1º de janeiro do ano seguinte ao das eleições. Isso não é cláusula pétrea, claro, então essa data pode ser mudada. Inclusive, no passado, a posse acontecia em março. A posse do Tancredo deveria ter acontecido em março. Só o Sarney apareceu porque na véspera o Tancredo foi internado erroneamente, aliás, num equívoco da junta médica do Hospital de Base de Brasília. Mas ele não compareceu para a posse, só o Sarney. Isso foi em março. Depois, em 21 de abril, noticiaram o falecimento do Tancredo. E aí o Sarney, de mero substituto, tornou-se então o sucessor e assumiu o cargo em definitivo. Mas enfim, hoje a posse acontece em 1º de janeiro do ano seguinte ao das eleições. A sessão é do Congresso, cuidado que o examinador coloca que posse é sessão da Câmara, não é. A posse se desenrola em sessão do Congresso Nacional. Agora olha só, um ponto interessante. E se alguém não comparece, como por exemplo o Tancredo não compareceu? A primeira pergunta que você vai se fazer é a seguinte: essa ausência deriva de quê? Essa ausência deriva de, imaginemos, um motivo que possa ser justificado, ou não há motivo, não há justificativa para o não comparecimento. Isso faz toda a diferença. No caso do Tancredo havia motivo, havia justificativa para o não comparecimento. Uma internação para um tratamento sério de saúde. Neste caso, se há justificativa para a ausência, aguardaremos pelo tempo que for necessário. Agora, se não há motivo, se não há justificativa para a falta, nós aguardaremos pelo prazo de 10 dias, quando então, se o ausente não comparecer
e o prazo se encerrar, o cargo será declarado vago. Tá? Então, é o que indica o artigo 78. Vamos fazer a leitura. Aliás, começando pelo 82, né, que é mais simples. O mandato do presidente é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Hoje é de 4 anos, tá? Quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, o período presidencial durava 5 anos. Nada impede, então, que uma emenda constitucional amplie o período presidencial de 4 para 5 anos, para 6 anos. Nada impede que essa data da posse, que hoje é 1º de janeiro, Dia Mundial de Celebração da Paz, nada impede que isso seja alterado também, que a posse aconteça em meados de janeiro, em fevereiro, enfim. Agora visitando o 78. O presidente e o vice tomaram posse em sessão do Congresso, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se você acompanha posse presidencial, você já viu que os presidentes leem esse trecho, né, da Constituição e falam isso durante a posse. Aí vem o parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então é aquilo que eu lhe expliquei. Se há uma ausência, a gente só espera, a gente aguarda para verificar se há ou não motivo. Se há motivo, a gente espera pelo tempo que for necessário, como esperamos, por exemplo, no caso do Tancredo, mais de 1 mês. Né? Mas, se por outro lado não há motivo, aí esperaremos pelo prazo máximo de 10 dias, findo este, sem que o ausente tenha comparecido, o cargo é declarado vago. Tá bem? E aí o que acontece? Bom, depende. Se quem não apareceu é o presidente, o cargo dele é vago. Se o vice tiver comparecido, o vice assume agora como sucessor. Se quem não apareceu é o vice, e o presidente já estava lá, já tomou posse, o presidente segue governando sozinho. Se os dois não apareceram, não há motivo, a gente esperou 10 dias e ninguém compareceu para tomar posse, bom, aí neste caso, os 2 cargos são declarados vagos e aí teremos o quê? Dupla vacância. Consequentemente, novas eleições. Que serão de que tipo? Diretas. Diretas, porque ainda estamos nos 2 primeiros anos do período presidencial. Né? Joia? Beleza. Avançando, tem um próximo tópico aqui para a gente conversar, que eu também considero muito importante, que versa sobre as imunidades do presidente da República. Bom, para começar, sempre que a gente fala de imunidade, é preciso esclarecer que elas não representam privilégios ou vantagens pessoais. São, na verdade, prerrogativas de ordem institucional, porque estão vinculadas ao cargo, ou seja, não são prerrogativas subjetivas. E eu digo imunidades do presidente, sabe por quê? Porque essas imunidades só existem para ele. Elas não são extensíveis, nem aos governadores, nem aos prefeitos. É muito importante que você se lembre disso. As imunidades que vamos comentar aqui, todas elas são de ordem formal, são 3, tá? Elas só existem para o presidente e não valem para os governadores nem para os prefeitos. Ah, mas eu estou abrindo aqui a Constituição do meu estado e estou reparando que, curiosamente, essas 3 imunidades presidenciais que a professora explica aqui em aula estão descritas na Constituição do meu estado para o governador. Bom, a solução é simples. A Constituição do seu estado, nesses específicos pontos, é inconstitucional. Por quê? Porque o Supremo não autoriza essa extensão dessas imunidades presidenciais para os governadores, tampouco para os prefeitos. Beleza? Então vamos lá. As 3 são de ordem formal. Isso é para lhe lembrar que imunidade material, também chamada de inviolabilidade, aquela que protege com relação às palavras, opiniões e votos, só existe para os membros do Congresso Nacional e deputados estaduais, distritais e vereadores em menor monta, mas só congressistas e deputados estaduais, distritais e vereadores, membros do Legislativo, é que são detentores da chamada imunidade material. Tá bem? Bom, vamos lá. Então, começando com a primeira, que é aquela referente à prisão. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. O que isso significa? Que só existe uma possibilidade de você prender o presidente da República enquanto ele exerce o mandato. E essa possibilidade é a seguinte: ele ter cometido um crime comum e sobrevier uma sentença condenatória impondo a pena de privação de liberdade. Claro que ela vai ser proferida pelo Supremo, que é o foro competente para processar e julgar o presidente em se tratando de crimes comuns. Tá? Então, é a única chance de prendermos o presidente. Em conclusão, eu posso lhe dizer que o presidente não pode ser preso em flagrante, nunca será preso preventivo ou temporariamente, nunca será preso em razão da prática de um crime de responsabilidade. Não existe prisão para o presidente nesses casos.
Você pode ser preso em flagrante, eu posso ser presa preventivamente, temporariamente. Você pode ser... Ninguém vai ser preso pela prática de crime de responsabilidade, porque nem é crime de verdade. Nos outros casos, existe prisão para pessoas comuns, como eu sou, como você é. Mas veja, o presidente não pode ser preso nesses casos, porque prisão para ele só a derivada de sentença condenatória pela prática de uma infração penal comum. E é claro que essa sentença terá sido proferida por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora um detalhe, isso vale para o presidente, enquanto ele é presidente. Se ele deixa o cargo, ele não traz mais consigo essas prerrogativas que estão vinculadas ao cargo. Se ele deixa o cargo, ele não tem mais as prerrogativas vinculadas ao cargo. Entende? Por exemplo, não sei se dá para você ler, mas essa notícia aqui que eu coloquei, que é interessante para a gente discutir o ponto, ela é de março, 21 de março de 2019. E aí, Michel Temer foi preso na Lava Jato, lembra disso? Você vai dizer, ué, mas como é que ele pode ter sido preso preventivamente? Veja a data, março de 2019. Vou até colocar aqui, ó, março de 2019. Bom, ele já não era presidente. Então, ó, o ex-presidente da República foi preso preventivamente. A prisão preventiva, então, foi possível porque ele já não era presidente da República. Se fosse presidente da República, jamais poderia ter sido preso preventivamente, né? Outra imunidade muito importante que o presidente possui é a seguinte: ele só vai ser responsabilizado na vigência do mandato, enquanto ele é presidente da República, por crimes cometidos na função ou em razão dela. Se o crime é estranho à função, a responsabilização até pode acontecer. Mas a responsabilização, ela só vai se dar após o término do mandato, perante a justiça comum. Porque termina o mandato, termina também o foro especial por prerrogativa de função. O Supremo tinha um enunciado de súmula 394 que estabelecia a famosa perpetuatio jurisdictionis, a perpetuação da jurisdição para ex-autoridades. Esse enunciado foi, felizmente, cancelado, né? Não fazia sentido. O sujeito deixava o cargo, mas continuava carregando com ele o foro especial por prerrogativa de função, sendo que esse foro está atrelado à função que ele não desempenha mais, né? Então, se o presidente comete um crime, você tem que procurar o seguinte: esse crime foi praticado na função ou em razão dela? Se sim, a responsabilização pode acontecer durante a vigência do mandato. Agora, se esse crime é estranho à função, a responsabilização só será possível após o término do mandato. Tá? Então, o presidente, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos que sejam estranhos ao exercício das funções. Ele não pode ser responsabilizado enquanto ele é presidente, na vigência do mandato, porque os atos são estranhos à função. Se for ato praticado na função ou em razão dela, a responsabilização pode acontecer durante a vigência do mandato, né? Pode acontecer, porque ainda tem alguns requisitos para a gente observar. Queria lhe mostrar mais uma notícia, de novo tratando do ex-presidente Michel Temer. Michel Temer passa a faixa presidencial para Jair Bolsonaro em 1º de janeiro de 2019, né? Logo que o ano judicial é retomado, em fevereiro, o STF envia os inquéritos que estavam abertos na corte para investigar o ex-presidente. Envia para as instâncias ordinárias. Ah, mas por que o Supremo não estava investigando? Porque eram fatos praticados antes dele ter se tornado presidente. Eram fatos praticados enquanto ele ainda era vice-presidente, não era presidente, tinha ato até relacionado à função parlamentar. Então o Supremo falou, olha, ele não era presidente, eu não posso investigar, porque são atos estranhos à função. Mas agora ele deixou de ser presidente, então claro que eu também continuo sendo incompetente, então manda para a primeira instância, para as instâncias ordinárias, tá bem? E agora a última prerrogativa, que é aquela atinente à autorização. O presidente ele só pode ser processado por crime comum no Supremo ou crime de responsabilidade no Senado, se antes a Câmara dos Deputados autoriza por 2/3 de seus membros. Ou seja, dos 513 deputados federais, ao menos 342 precisam concordar com o processamento do presidente da República, tá? Então, é competência da Câmara e a Câmara teria que autorizar por 2/3 de seus membros, tá bem? É interessante porque essa prerrogativa foi a última a cair para os governadores. Entenda, as duas outras que eu já lhe mostrei, a referente à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal temporária, há mais tempo o Supremo já tinha dito que não eram extensíveis aos governadores. Mas essa aqui, referente à autorização, ela subsistiu para os governadores durante muitos anos. Até que em 2017, em maio,
ou seja, uma decisão relativamente recente. O Supremo determinou que não, essa prerrogativa também não valia para os governadores. Tá? Então eu coloquei a decisão aqui, porque se você estiver resolvendo questões de prova que sejam anteriores a maio de 2017, você vai ver que elas ainda cobravam um entendimento vigente à época, no sentido de que governadores só poderiam ser processados, por exemplo, por crime comum no STJ, se antes a Assembleia Legislativa do Estado desse autorização. E era assim mesmo. Mas isso mudou, viu? A partir de maio de 2017, os governadores deixaram de ter essa prerrogativa. Tá? E é interessante porque isso aqui era um cenário de absoluta impunidade em âmbito estadual. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, o STJ havia solicitado em mais de 50 oportunidades autorização para diferentes assembleias legislativas para instaurar ação penal contra governadores. Desses 50 pedidos de autorização que o STJ fez, né, porque o STJ é o foro competente dos governadores nos crimes comuns, desses mais de 50 pedidos, o STJ só conseguiu uma resposta positiva, uma autorização em um caso. Em outros 14 casos, as assembleias legislativas negaram. E os outros mais de 30 casos, né, porque eu disse que eram 50 pedidos, nos outros mais de 30 casos, as assembleias legislativas sequer se dignaram a responder ao STJ. Então, realmente era um cenário de absoluta impunidade para os governadores, né? Essa prerrogativa tinha que cair mesmo para eles. Então, é uma prerrogativa que existe só para o presidente da República hoje. Detalhe, esse juízo de admissibilidade da acusação que a Câmara faz é um juízo político, não é um juízo jurídico, tá? Então, o que a Câmara avalia não é materialidade delitiva, comprovação de autoria. O que a Câmara avalia são as condições institucionais para o processamento do presidente. E outra coisa, esse juízo que a Câmara faz, ele representa uma admissibilidade provisória da acusação. Porque o fato de a Câmara ter autorizado o processamento do presidente não significa que ele vá ser necessariamente processado. Porque essa autorização dada pela Câmara é um juízo provisório de admissibilidade que não vincula o Supremo em se tratando de crimes comuns, tampouco vincula o Senado em se tratando de crimes de responsabilidade. Então a Câmara autoriza, mas veja, o Supremo ainda vai avaliar se recebe ou não a peça acusatória, se instaura ou não a ação penal. Em se tratando de crime de responsabilidade, a Câmara autoriza, mas o Senado ainda vai fazer uma votação para verificar se, por maioria simples, admite também a acusação e instaura o processo de impeachment. É interessante porque sempre compreendemos que, em se tratando de crime comum, a autorização dada pela Câmara não vinculava o Supremo, porque são poderes diferentes. O entendimento sempre foi esse, de fato. Mas, em se tratando de crime de responsabilidade, a situação era diferente, porque pensávamos, se a Câmara, que é parte do Poder Legislativo, autorizou, o Senado, que também é parte do Poder Legislativo em âmbito federal, teria que instaurar o processo. Entende? Mas, na realidade, em dezembro de 2015, quando o Supremo já avaliava questões envolvendo o possível, né, impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o Supremo avaliava a lei que regulamenta, porque é uma lei antiga, né, a 1079 de 52. Quando o Supremo avaliava essas questões, então o Supremo se sagrou com essa ideia de que o juízo de admissibilidade positivo dado pela Câmara, que já não vinculava o Supremo, não vincularia também o Senado nos crimes de responsabilidade. Por isso a gente diz hoje que é um juízo provisório mesmo, em qualquer caso, de crime comum ou de responsabilidade, tá? Então vamos lá, foi concedida autorização pela Câmara dos Deputados por 2/3 de seus membros. Em se tratando de crime de responsabilidade, que não é crime propriamente, é uma mera infração político-administrativa, por isso está descrita no artigo 85 da Constituição, né? E não se esqueça que quem legisla sobre esse tema, crime de responsabilidade, inclusive estabelecendo normas de processo e julgamento, é a União. Tá? Tem até um enunciado de súmula vinculante do Supremo sobre isso, que é o 46. Tá bom? Então, essas infrações político-administrativas estão lá no artigo 85 da Constituição. Crime de responsabilidade é atentar contra a Constituição, e especialmente contra a União, contra os poderes, contra os direitos individuais, contra a probidade na administração, contra a lei orçamentária. Veja que são condutas sempre muito abertas, né? Então, se o presidente pratica crime de responsabilidade e a Câmara autorizou o processamento, o órgão competente para o processo e julgamento é o Senado, o artigo 52, inciso 1º, e o parágrafo único indicam isso, mas a decisão dada pela Câmara não vincula o Senado ainda vai fazer um novo juízo de viabilidade da denúncia. E aí,
por maioria simples, os senadores podem resolver admitir a acusação, né? Bom, no caso de crime comum, são as infrações penais comuns descritas lá no Código Penal, na legislação penal extravagante, a competência é do Supremo. E a decisão da Câmara, claro, também não vincula o STF, que fará novo juízo de admissibilidade para resolver se recebe ou não a peça acusatória, se instaura ou não a ação penal, tá? Agora, detalhe, não é a autorização dada pela Câmara para o processamento do presidente que resulta na suspensão dele de suas funções. Não é. Porque a suspensão só se inicia quando o processo é efetivamente instaurado, ou no Supremo por crime comum, ou no Senado por crime de responsabilidade. E aí, essa suspensão vai durar o prazo máximo de 180 dias. Findo este prazo, se o processo não tiver sido concluído, o presidente retoma suas funções sem prejuízo do regular seguimento do processo. Tá? Em prova, o examinador às vezes diz que a suspensão se inicia quando a Câmara autoriza, que está errado. O fato de a Câmara ter autorizado não me dá nenhuma certeza de que o presidente vai ser realmente processado, porque o órgão julgador tem que fazer esse novo juízo de admissibilidade. Então, a suspensão começa quando o processo é devidamente instaurado. Outra coisa que o examinador faz é dizer que a suspensão dura, então, no máximo 180 dias, o que é verdade. Mas ele diz que, fim deste prazo, o presidente volta para as funções e o processo é extinto. Não. O presidente retoma suas funções e o processo segue normalmente. É o que indica o artigo 86, parágrafo 2º. Não é? O 86, parágrafo 2º, determina que, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular seguimento do processo. Não é? Agora, um detalhe, imaginemos que a Câmara tenha autorizado, que o processamento tenha se iniciado, né? E aí a gente tem que pensar nas penas que podem ser aplicadas. Em se tratando de crime comum, o Supremo vai aplicar aquela pena que está descrita em abstrato no tipo penal, no preceito secundário, na Sancti Iuris. Né? Então, o Supremo vai pegar aquela pena, por meio da dosimetria, vai torná-la uma pena concreta. Agora, em se tratando de crime de responsabilidade, as penas estão descritas no parágrafo único do artigo 52, que são duas, e tem, claro, a mesma natureza, na verdade, é uma sanção de natureza político-administrativa. Então, a pena é a de perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para exercer qualquer função pública. Tá? Agora, o detalhe interessante é que essas duas penas, descritas lá no artigo 52, parágrafo único, elas não guardam entre si a relação de principal e acessória. São ambas principais, são ambas independentes e autônomas. Tá? Isso ficou muito claro, tanto no caso Collor, na década de 90, quanto no caso Dilma, em 2016. No caso Collor, quando a sessão de julgamento no Senado ia se iniciar, o advogado dele leu a renúncia. Leu a renúncia e defendeu o seguinte: ora, se ele renunciou, ele não ocupa mais o cargo e não pode mais receber a pena de perda do cargo. Como essa pena é principal, ele não poderia também receber a pena acessória, que é a pena de inabilitação por 8 anos. Então, o acessório segue o principal, o processo de impeachment tem que ser extinto. Mas aí, na realidade, os senadores deliberaram e disseram que não, que a renúncia apresentada ali na véspera da sessão de julgamento, ou na minha percepção em qualquer momento, ela não inviabiliza o processo de impeachment. Por quê? Porque o processo pode seguir, em que pese em eventual condenação, não podermos mais aplicar a pena de perda do cargo, subsiste a possibilidade de, diante de uma condenação, aplicarmos a outra pena, que é autônoma, independente e principal como essa primeira, que é a de inabilitação, e que justamente foi o que aconteceu com Collor. Ele ficou inabilitado por 8 anos. Tá? O caso Dilma foi diferente porque, depois que o processo já estava todo aprovado, a legalidade já tinha sido reconhecida pelo Supremo, etc., um senador petista apresentou um requerimento ao presidente do Supremo, na época era o Ricardo Lewandowski, e lembre-se, o presidente do Supremo é que preside, né, o processo de impeachment. Então, ele apresentou um requerimento ao Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo, solicitando, então, que fossem feitas 2 votações em separado. É interessante porque, dias antes, os blogs de política já tinham noticiado que eles tinham feito, um acordo nesse sentido. Na primeira, o Lewandowski queria acatar o pedido de 2 votações. Na primeira votação sobre a perda do cargo, a então presidente seria condenada à perda do cargo. Na segunda votação, ela seria absolvida para não ficar inabilitada. Tá? Não ficar inabilitada significaria que ela poderia exercer funções
públicas, poderia ser acionada por algum governador de estado para ser secretária, poderia concorrer nas eleições seguintes. E ela concorreu em 2018, ela pleiteou o cargo de senadora pelo estado de Minas Gerais. Não venceu, mas pôde concorrer, né, porque não estava inabilitada. Na primeira votação, na perda, ela foi condenada, na inabilitação, ela foi, então, absolvida. Tá bem? Acho que essas eram as questões centrais que eu queria trazer para você aqui nesse nosso curso. Um curso rápido, né, de delegado, foram só aproximadamente 6 horas, mas fiquei muito grata com o convite recebido pelo Dedicação Delta. Espero que você tenha gostado das aulas, de todas as disciplinas e que elas tenham te ajudado a formar uma boa base de estudos para você seguir agora se preparando para as provas de delegado. Muito boa sorte para você nessa jornada. É uma jornada que você vai cumprir a médio e a longo prazo, né? É uma prova difícil, muito concorrida, que exige muito de você, tanto no aspecto intelectual, quanto também físico, emocional e espiritual. Que em todas essas searas você tenha a força necessária para poder seguir, cumprir suas atribuições, suas metas de estudo, suas atividades, e que, no mais rapidamente possível, você conquiste esse seu cargo. Tá bem? Obrigado pela sua presença aqui no curso e até uma próxima aqui no Dedicação Delta. Valeu!